Dando continuidade, então, à nossa série de exposições sobre o Sermão do Monte, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5, nós vamos estudar hoje o versículo 13. Essa é a nossa 14ª exposição, e nós estamos entrando, dentro dessa série, na nossa terceira temporada, Nossa primeira temporada foi um panorama, do livro de Mateus. Nós fizemos em torno de 6 exposições sobre o que era, aquele escrito que Mateus estava produzindo, Fomos um pouco a fundo na questão da data, objetivo da produção daquele material, por que Mateus estava escrevendo, por que Mateus escrevia daquela forma, Então nós fizemos um panorama geral de todo esse livro, que foi do primeiro capítulo, quando Mateus começa ali com a genealogia, até o final do capítulo de número 4, passando por toda a infância de Jesus, que é um pouco restrita, mas as informações que nós tivemos, do período do Egito, período do retorno, a ida para Nazaré, alguns momentos importantes como o próprio batismo, e a tentação no deserto, e aí fechamos essa primeira temporada com esse panorama. A segunda temporada foi as bem-aventuranças, Então, dentro das bem-aventuranças, nós fizemos aí cerca de 8 ou 9 exposições, mostrando cada uma das bem-aventuranças, na verdade, introduzindo, mostrando o significado, da bem-aventurança em si, o termo Macários, por que Jesus estava falando daquela forma. Possivelmente esse tenha sido o sermão feito ali aos pés do monte, o sermão das bem-aventuranças, porque nós vimos também, compreendemos que tudo que Mateus escreve, do capítulo 5 até o capítulo de número 7, se tratou de um compêndio daquilo que Jesus produziu, durante a sua vida. Seria muita coisa, Nós estamos aqui já há 14 quintas-feiras, só dentro do Sermão do Monte já são cerca de 8 ou 9, para Jesus falar tudo isso, E nós só vimos as bem-aventuranças, não vimos o restante do capítulo 6 e do capítulo 7, são, consequentemente, pregações que foram feitas ao longo do ministério de Jesus. E Mateus, de forma muito perspicaz e de forma muito inteligente, condensou esses ensinos exatamente nesse agregado aqui que nós chamamos de Sermão do Monte, E isso foi feito de forma muito proposital, porque ao mostrar Jesus como um rei, ao mostrar Jesus como um profeta, ao mostrar Jesus como um grande mestre, Mateus ele tinha que logo de cara no seu livro apresentar a visão, de Jesus, apresentar quais eram as ideologias desse novo mestre. Então ele de fato vai fazer isso nesse momento, começando no capítulo 5 e agora entrando na nossa terceira temporada, onde, de acordo com o professor R.C. Sproul, quando ele vai analisar, essa saída essa transição, das bem-aventuranças agora para esse novo momento da pregação de Jesus, Sproul ele fala que Jesus ele sai, das bênçãos, e vai tratar agora das responsabilidades. Então Jesus ele mostrou quem são os abençoados, o que fazem os abençoados, quem são, Ele mostra que os abençoados são pobres de espírito, choram, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são pacificadores, tem que ter o coração puro e são perseguidos, Ele mostra que todos esses benditos têm que seguir essas 8 características que nós vimos, E a partir desse momento, quando Jesus mostra quem são esses abençoados, agora ele vai falar das responsabilidades destes abençoados.
Então essa nossa terceira temporada que começa agora, ela vai tratar disso, destas responsabilidades. Eu não posso negar que a minha maior expectativa é a nossa quarta temporada, né? Que é quando terminam as responsabilidades, e aí nós vamos começar o capítulo de número 6 com a oração. A principal das orações, né? E aí nós vamos ter uma temporada apenas sobre a oração do Pai Nosso. Mas enquanto a gente não chega lá, Mateus vai encantando os meus olhos. Ele ainda não tomou o lugar de Lucas no meu coração, como meu escritor favorito, né? Mas de forma muito inteligente, muito sábia, né? Mateus agora, ele vai nos posicionar sobre as nossas responsabilidades. Nós vamos transitar daquilo que nós somos para aquilo qual nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer. Então Jesus, a partir de agora, ele vai falar da nossa responsabilidade como cristãos, como seguidores desse caminho e também como igreja, que é um pacote só, né? Se nós somos igreja, nós precisamos consequentemente agir como cristãos dentro da doutrina do cristianismo, né? Nós precisamos assumir este papel de igreja que de fato precisa fazer a diferença no mundo. John Stott, ele aborda isso quando nós vamos ler, né, os seus materiais com respeito às responsabilidades do corpo de Cristo, né, os seus escritos. John Stott, ele escreve muito sobre a igreja, né, o papel da igreja, e quando ele analisa, né, essas responsabilidades, John Stott, ele fala que mesmo a igreja sendo perseguida, ela precisa abençoar aqueles que a perseguem, né? E nós terminamos, né, na semana passada, o sermão das bem-aventuranças, falando exatamente isso, do benefício de ser perseguido, né? De o quão importante é sermos perseguidos, da bênção que é sermos perseguidos, né? Jesus, ele termina o sermão, eu vejo que assim, aqueles que de fato queriam seguir Jesus, eles iriam ficar ali. Aqueles que de fato não foram chamados, ao escutar, olha, bem-aventurados são os perseguidos por minha causa, eles já estavam levantando, batendo a poeira e indo embora. Isso aqui é pesado demais para nós, não dá não, né? E John Stott, ele fala exatamente isso, olha, esta igreja que é perseguida, ela tem que saber abençoar aqueles que a perseguem. Esta igreja, ela precisa ser relevante. E uma igreja, para ser relevante, para ela de fato ser relevante, ela precisa ser totalmente diferente do mundo. Porque o mundo a persegue. E esta igreja, ela não pode se parecer com o mundo. Consequentemente, quanto mais a igreja se parece com o mundo, menos ela se torna relevante numa sociedade. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós... eu vou falar mais à frente sobre a questão dos extremos, né? Mas eu acho que a nossa geração, eu falo porque eu lembro assim de criança indo à igreja, eu lembro assim da característica da minha avó e daquilo que era pregado na igreja, né? Quando eu era... Eu lembro, assim, por exemplo, de ver, né, algumas coisas da época da minha infância na igreja. Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, os acampamentos, né? Por que se fazia o acampamento no carnaval? Para fugir do mundo, né? Para não se misturar de jeito nenhum com o mundo. E a igreja, por muito tempo, ela ficou nesse sentido, nesse extremo, de não se misturar de forma alguma. E não se misturava nas vestimentas, não se misturava nas falas, né? Você queria conhecer um cristão, era ver o jeito que ele cumprimentava, né? A paz do Senhor era um motivo de um cômico para as outras pessoas, faziam piadas, né? Imagina então se a pessoa, era quase que uma linguagem, né? Ô varão ungido do Senhor, né? Quem estava lá fora, o que é isso, né? Varão, alvara grande, né? Um linguajar totalmente diferente. Com o passar do tempo, a igreja viu que este isolamento não era certo. E ela começou, né, a fazer o papel dela dentro da sociedade. Entretanto, a igreja ela não entrou
dentro da sociedade. Ela trouxe a sociedade para dentro da igreja. Só que sem transformação. E aí nós partimos para o outro extremo. O extremo de se envolver demais e de se parecer demais com o mundo. A ponto de que hoje, né, quando você vê dois jovens conversando, você não sabe se eles são cristãos ou não. São dois extremos. A igreja, ela não pode se parecer com o mundo para que ela possa ser relevante. Ela precisa ter algumas colunas que precisam permanecer íntegras para que ela possa se tornar relevante. E Jesus, então, agora, ele vai trazer essas responsabilidades. E de uma forma muito categórica, né? De uma forma especial e de uma forma muito sábia, né? Porque Jesus, ele era um grande mestre, um grande professor. Jesus, ele ensinava muito bem. As parábolas são prova disso, né? Você que está nos ouvindo, eu te recomendo a ouvir a série que nós temos chamada Parabolê, né? Jesus, ele ensinava por parábolas de forma fantástica, né? Porque ele era um bom professor. E ele vai começar esses ensinamentos agora aqui usando duas metáforas. Ele vai começar utilizando a metáfora da luz do mundo e do sal da terra, né? Ele vai começar mostrando uma metáfora daquilo que é intenso, daquilo que é visto por todos, né? Daquilo que resplandece, daquilo que irradia, que é a luz, daquilo que quando está em determinado local ninguém consegue não percebê-la. E ele vai falar também do sal, que de forma sutil, que de forma simples, mas eficaz, consegue penetrar e consegue fazer a diferença. Nós vamos começar falando do sal da terra hoje, né? Que é o que está em Mateus capítulo de número 5, versículo 13. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens, ou ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus, ele vai, a partir deste versículo aqui, mudar um conceito. Até esse momento, o sal era conhecido por todos como um ingrediente fundamental para algumas coisas. Mas Jesus agora vai trazer esse termo sal da terra e colocá-lo num outro patamar. Ele vai transformar a palavra sal da terra num dos maiores elogios. A partir do ensinamento, Jesus, ele vem para mudar paradigmas, né, para estabelecer coisas novas. E de fato, a partir desse momento, né, quando alguém chega e fala que nós somos diferentes, porque nós temos algo especial, nós somos a diferença do mundo, né? Quem é que não gosta de ouvir que você é especial, que você faz a diferença em determinado ambiente, né? Quem é que não gosta de ouvir que quando você chegou naquele ambiente, o clima mudou, as coisas ficaram alegres? Todo mundo gosta, né? Todo mundo se sente especial, mexe com o nosso ego, né? E ser chamado de sal da terra se tornou um elogio sublime, proposto por Cristo Jesus para nós, os cristãos. Jesus, ele vai de forma muito interessante, né? Porque ele sabia que o sal era amplamente conhecido naquela região. Os gregos tinham o sal como um adereço ou um ingrediente dos deuses, eles chamavam, né? Os romanos também, os romanos utilizavam muito o sal. Havia até não sei se um termo ou como é que eu poderia dizer, uma frase ou um jargão, talvez um jargão romano, né? Que se dizia assim: nil nitulus soli et sali. Nil nitulis soli et sali. Que significava nada mais útil do que o sol e do que o sal. Nada é mais útil do que o sol e o sal. Era uma frase, um jargão que os romanos utilizavam, né? O sol para nos aquecer e o sal para nos preservar. Era mais ou menos isso. Jesus, então, em toda a sua sabedoria, intelectualidade, conhecimento, né? Ele pega esse conceito, ele pega esse termo para aplicar àquelas pessoas simples que estavam ouvindo. Jesus era tão fenomenal
tão espetacular que ele pregava para um público de intelectuais extremamente sábios, como os fariseus, que eram conhecedores da Torá, que conheciam a ciência daquela época. Jesus pregava, mais da Torá, Jesus pregava num contexto onde haviam ali os saduceus, que eram os conhecedores da ciência, haviam pessoas de outras regiões que ouviam Jesus falar, né, na língua que era a língua mais conhecida. Então Jesus era um poliglota, e haviam pessoas, trabalhadores rurais, haviam pastores, haviam pessoas humildes, e na mesma pregação, Jesus era totalmente profundo, totalmente acessível para todas essas classes. Jesus foi o maior pregador, o maior intelectual de toda a história, de todo o contexto. E aí quando Jesus ele pega o sal, que era conhecido de todos, e aplica num contexto do reino que ele está trazendo, num contexto daquilo que os cristãos deveriam ser, é de uma sabedoria espetacular, fenomenal, porque ele vai levar ao conhecimento tanto do mais simples quanto do mais sábio, tanto do pescador ali, né, que teve que ir pescar porque ele não foi considerado apto para continuar lá na escola do rabino, quanto para o Nicodemos, que estava ali, ou os colegas de Nicodemos. Este era Jesus, que vai usar então esse contexto do sal. O pesquisador Tasker, ele diz que a mais evidente característica do sal é que ele é essencialmente diferente. O sal ele é essencialmente diferente, né? Uma comida que falta o sal você percebe rapidamente. E uma comida que exagera no sal você percebe rapidamente, né? Existem comidas doces que você adiciona uma pitada de sal, porque o sal vai fazer uma diferença naquilo ali. O sal ele traz a diferença para aquele contexto qual ele está sendo aplicado. Agora, além da diferença, o sal ele também precisa ser e deve ser fundamental dentro do nosso contexto. Dentro de determinadas receitas, se faz o sal, se falta o sal, a receita ela vai ser perdida. Porque ele não pode ser apenas a diferença, ele precisa ser fundamental. Não adianta ele ser diferente dentro do saleiro, ele é diferente, mas se ele continuar lá dentro do saleiro, ele não vai ser fundamental na receita. Ele não vai causar mudança alguma. E então Jesus, dentro desse contexto, nos estabelece pelo menos 4 fundamentos daquilo que o sal, né, vem nos expor e vem trazer dentro do nosso contexto de cristãos. Vamos estudar sobre esses 4 conceitos fundamentais. O primeiro deles é que o sal ele é um antisséptico. O sal ele inibe a decomposição. Jesus estava pregando num contexto onde não havia refrigeração, né? Por muito tempo não haveria. E o que era usado então para impedir a putrefação, o que era utilizado então para impedir a decomposição da carne? Exatamente o sal. O sal, o apodrecimento da carne, né, era também conhecido como um sinal de corrupção. Se aquela carne passava do ponto, né, ficava com mau cheiro, ela se tornava uma carne corrompida, corrupta, né? O sal ele vem para evitar a corrupção da sociedade. O sal ele precisa ser adicionado, porque assim como Sproul já nos dizia, a tarefa da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Talvez o melhor exemplo que eu possa te dar é um exemplo científico. Nós temos no nosso corpo células que estão relacionadas ao nosso sistema imunológico, que são chamadas, que estão correlacionadas a um mecanismo que é chamado de apoptose. O que é a apoptose? A apoptose ela é uma morte celular, certo? Só que ela é uma morte da nossa célula programada. Isso está lá no nosso gene, está no nosso DNA. Algumas células do nosso corpo, elas podem programar a sua morte, isso está no DNA. E você fala assim, mas no meu corpo eu tenho uma programação para minha célula se suicidar? Exatamente, a apoptose significa como se fosse um suicídio da célula, né? O nosso corpo ele está meio que programado dentro desse sentido. Existe até uma frase que nós utilizamos quando a gente estuda esse sistema, que é
better dead than wrong. Melhor morto do que errado. Por que as nossas células e o nosso sistema genético faz isso? Né? Por que é melhor estar morto do que errado? Porque uma célula errada, ela vai danificar todo o sistema do nosso corpo. É o que acontece com o câncer, né? Uma célula com uma programação genética errada, ela vai interferir em todo um sistema biológico. Então é melhor acionar a apoptose, que é uma morte programada, e eliminar aquilo ali, né? Onde que eu quero chegar com esse sentido, né? Nós, como cristãos, nós fomos chamados para, dentro do contexto de apoptose do mundo, nós somos chamados para fazer a correção, porque a tendência do mundo é uma apoptose. O mundo nasceu, o mundo após o pecado de Adão está autoprogramado para a destruição. Depois do pecado de Adão, o mundo tem uma autoprogramação para se destruir. É por isso que eu não estou pregando assim teologia do caos, mas quando nós olhamos para o futuro, baseado naquilo que nós estamos vivendo hoje, como que nós pensamos num futuro? Baseado no que nós estamos vivendo hoje, quando você olha para a política, quando você olha para a saúde, quando você olha para o contexto do mundo, todo mundo, você olha e fala assim, a tendência é só, infelizmente, piorar. Ou seja, o mundo ele está autoprogramado para uma morte. O mundo ele vive dá um tema de uma pregação, né? A apoptose do mundo. Né? Não dá? Vou estudar sobre isso mais. Né? O mundo ele está nesse contexto. Entretanto, nós fomos chamados para sanar o erro do mundo e impedir essa autodestruição do mundo. Nós fomos colocados como o sal da terra para ir nos locais onde existe erro e colocar o sal ali para que o mundo pare de se corromper. Você já viu uma carne de sal ser preparada? Como que carne de sol, né, ser preparada com sal, né? Já viu aquele meme daquele cozinheiro lá que pega o sal e faz isso aqui? Joga aqueles pouquinhos de sal assim, né? É assim que prepara uma carne de sol? A carne de sol, você pega o sal e faz o que com a carne? Esfrega na carne. Para quê? Para que o sal possa penetrar em todos os seus poros ali, para que o sal possa penetrar e de fato entrar dentro da carne. Assim somos nós. Nós não fomos chamados para ser o mel do mundo. Nós não fomos chamados para ser o docinho de leite do mundo, não. Não, nós somos chamados para ser a cicatrização da ferida do mundo. Né? O sal ele evita, né, que a carne perca ali os seus nutrientes fundamentais, ele barra, né, ele segura os nutrientes ali. Nós somos chamados para estancar a ferida do mundo. E quando o sal cai na ferida, dói muito. Né? É por isso que o mundo há de nos perseguir, porque nós não vamos falar aquilo que o mundo quer escutar. Né? Eu vi um meme, né, esses tempos atrás, acho que eu mandei num grupo dos meninos, né, falando assim, tô cansado desse tipo de pregação que me chama de centro do coração de Deus, de raridade, né? Tô precisando de ir numa pregação para me chamar de raça de víbora, para me chamar de pecador, depravado, e na verdade essa é a pregação ao qual nós somos chamados, para mostrar o erro da humanidade, falar assim, olha, corrija esse erro, para que uma apoptose não aconteça. Nós somos, né, o antisséptico deste mundo, como sal da terra. Segundo, o sal ele é um condimento, ele dá o sabor, né, como nós já falamos. Né? Uma comida sem sal é muito ruim. E o pecado ele tem exatamente este contexto, de nos tornar pálidos, de nos adoecer, de nos tornar sem gosto. Eu estava lendo um estudo que falava sobre a propensão à masturbação e ao sexo ilícito. E lá era um estudo americano, e estudo científico mesmo, né? Mostrando que esse tipo de atitude, né? Esse tipo de pecaminosidade, perversidade,
ele mexe com uma área específica do nosso cérebro que trabalha com a liberação dos neurotransmissores, num sentido de liberar um volume cada vez maior. E essa liberação cada vez maior vai levando o indivíduo que busca a promiscuidade no sexo, ou né, através da masturbação em si, leva ele a um contexto onde cada vez mais ele vai precisar de um nível maior de liberação para que ele possa ser satisfeito. E qual que é a ideia? O diabo sabe de neurociência. A ideia é levar um indivíduo a um patamar o qual ele não consiga mais sentir prazer. E aí o que acontece? O sexo natural, que deveria ser extremamente prazeroso e saudável, deixa de ter prazer. E a própria atitude libidinosa e pecaminosa, ela chega num determinado momento onde ele não tem mais prazer, levando o indivíduo a um adoecimento, a uma palidez, a um estado de pecaminosidade onde ele perde a graça, onde ele perde o sabor. É por isso que nós, como sal, precisamos salgar a humanidade e precisamos mostrar os erros, para falar assim, ó, este erro vai te levar a uma vida sem graça. Esse erro vai te levar a um contexto onde você não vai ter mais prazer algum. O cristianismo foi chamado exatamente isso, para trazer esse sabor, para mostrar, né, que nós precisamos, com a nossa palavra, com o evangelho que nos foi imposto, falar, olha, tem coisas muito mais prazerosas. Né? O casamento saudável é muito mais prazeroso. Né? O Nelsinho, do Escolhi Esperar, ele me marcou lá como aqueles amigos favoritos, aí ele postou um vídeo, e aí apareceu lá no meu feed, né? E aí eu cliquei lá para ver uma entrevista do Milton Neves. O Milton Neves, depois olha lá no perfil do Escolhi Esperar, ele dava, num podcast, o Milton Neves, a gente que é do meio esportivo, a gente conhece. Mulheres, ele é um comentarista de futebol, sabe? Bem cabeçudão, assim, e, pô, não é tão polêmico não, ele é engraçadão, assim. E ele estava num podcast, e aí o Denilson, que era o entrevistador, perguntou para ele sobre a esposa dele. E ele começa a falar da esposa dele, assim, com 3 palavras, a voz dele já engasga, né? E aí ele vai contar a história. Ele fala assim, eu fui o primeiro namorado dela, nós nos conhecemos e nos casamos virgem. Ele fala isso num podcast, milhões e milhões de pessoas já devem ter visto isso. E ele fala isso, e quando ele fala assim, ela é a mulher da minha vida, eu sou o homem da vida dela. Sabe, naquele prazer, naquele brilho nos olhos, sabe, naquela voz de choro, assim, de que ele alcançou a perfeição. Sabe? Os nossos jovens precisam assistir aquilo, os nossos jovens precisam ver aquilo, sabe, para parar com essa estupidez de que precisa se experimentar tudo, né? E uma pessoa que, pelo menos eu achava que ele, bom, não sei se ele conhece o evangelho, por que ele tomou essa posição, mas percebe-se na fala dele que ele vive a expressão mais saudável de um casamento com a esposa, porque ele optou por aquilo ali. Só quem opta por isso, né? E quem não teve chance de optar por isso, pode ser salgado pelo sal, que é a palavra de Deus. Pode ter o seu relacionamento salgado. Agora, por que o jovem, por que o adolescente vai evitar isso e querer passar por dores e dores de cabeça para querer salgar o seu relacionamento só depois? Nós somos o sal, é o sal que dá o sabor. Agora, a gente entra nesse contexto, né? Como salgar? Como cristão eu posso salgar, né? Como um cristão eu posso salgar quem está ao meu redor, quem está perto de mim? E é interessante porque nós já falamos sobre isso, né? Talvez a resposta está na filosofia aristotélica. Lembra quando nós falamos sobre a filosofia da virtude de Aristóteles, né? O praotés, Aristóteles, ele falava que existe o mão aberta, que é aquela pessoa desregrada com as suas finanças, que compra tudo, que gasta tudo, num extremo. No outro extremo existe aquele que é o pão duro, né? Que segura todas as suas finanças, que não gasta com nada, que vive sem aproveitar nada daquilo que ele tem. Mas entre os dois excessos existe o generoso,
que sabe cuidar das finanças dele, que sabe colocar dinheiro no lugar certo e sabe reter dinheiro na hora certa. Este é o generoso. A generosidade é uma virtude. Assim como o salgar nosso precisa ser uma virtude. Nós não podemos querer, virar para todo mundo e falar assim, você vai morrer porque você não casou virgem. Não, olha, você não casou virgem, mas o Evangelho ensina isso e isso, Ah, não, você pode fazer o que você quiser, não importa não. Não, nós precisamos ser o sal na dosagem e na medida certa. Assim como o sal tem que fazer, assim como o sal tem que exercer. A terceira e penúltima coisa, o sal ele provoca sede. O sal ele tem que provocar sede, Quando você come um bom de um churrasco, você vai depois, passar uns instantes ali se hidratando, Porque a comida que foi bem salgada, de certa forma, após você se alimentar, ela vai te causar um motivo pelo qual você vai buscar por água. Nós, como sal da terra, nós temos que causar sede nas pessoas. Sede de quem? Sede de Deus. As pessoas precisam olhar para... A pessoa não precisa olhar para você, eu cresci vendo os pregadores, pregarem desse jeito. As pessoas têm que olhar para você, chegar em você e falar, o que é que você tem de diferente? Não. Às vezes as pessoas não vão chegar para você nessa, até porque nem sempre nós vamos ter essa oportunidade de demonstrar dessa forma. Eu ficava muito querendo, nossa, todo mundo, a pessoa tem que passar na rua, lá do outro lado, olhar para mim e ver Deus na minha vida. Não. As pessoas têm que sentir sede, de conhecimento de Deus através das suas posições. A pessoa tem que olhar para você e ver que você é diferente e ter vontade de te perguntar assim, qual que é o seu posicionamento político? E através disso, você saber dosar o sal que você vai colocar na vida dela. Saber conversar com ela. Saber falar para ela de forma que cause sede nela. Não no intuito de convencer ela para o seu posicionamento político. Para votar no seu candidato. Que é um bom candidato. Mas saber levá-la não para um candidato, não para um posicionamento político, mas para Deus. É aí que o sal está sendo dosado. Se todas as vezes que você conversa com uma pessoa, você consegue dosar no sentido... Olha, eu consegui, há uns meses atrás, dosar de uma forma muito maravilhosa, no futebol, De forma que eu, dei a pitada do sal assim, e a pessoa se abriu. Aí eu falei, agora vamos te salgar, tome sal agora, Vamos para a igreja. Já tem 2 semanas que eu consigo ver num local onde eu falei, é aqui que é o seu lugar. Uma pessoa que precisava, uma pessoa que estava necessitada, com uma dosagem de sal, com uma pergunta simples, com uma fala mais simples ainda. É assim que nós precisamos agir. Fazer com que a pessoa, ela venha não buscar... O que a teologia frajuta, pecaminosa, desgraçada do coach faz? Faz a pessoa procurar um pregador por aquilo que o pregador tem. Faz a pessoa seguir o pregador. Ou seja, esse pregador não está dosando o sal, não está gerando sede de Deus. Esse pregador está gerando dependência. É lógico, é um malandro, um estelionatário, porque ele não está levando a pessoa para Deus, ele está levando a pessoa a ser um cliente dele, a comprar os cursos dele. Isso não é levar a Deus, isso não é salgar, Isso não é dar sabor, isso não é provocar sede. Nós temos que provocar sede nas pessoas, mas sede de Deus. A pessoa que tem que estar perto da gente, ela tem que, de certa forma, ser impulsionada. Não porque você tem que falar, você vai para o inferno, não, Mas porque ela tem que olhar em você e ter sede de Deus. Por último, para terminarmos, o sal, ele precisa conservar a sua salinidade. Nós vimos Jesus falando aqui que nós somos o sal da terra. Mas Jesus ele coloca um advérbio, Mas, se esse sal perder o seu sabor, como que vai restaurá-lo? Ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui tem 2 contextos que nós podemos observar, porque quando eu olho para isso aqui, vem uma pergunta e uma dúvida, O sal, o cloreto de sódio, ele é um elemento muito estável, Quem aqui já perdeu sal em casa? Eu nunca ouvi falar. Não é interessante isso? Eu também.
Mas ele continua salgado. Mas bom, propriedade dele. Bem lembrado. A Simone falou assim que às vezes ele pode continuar úmido, absorver a umidez, mas o Caio falou que a propriedade de sal dele permanece a mesma. E aí me gerou uma dúvida, né? Eu falei assim, Jesus está falando aqui, mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo, né? Porque como o cloreto e o sódio eles são muito estáveis, o sabor, o salgado ali, ele, querendo ou não, ele vai continuar sendo salgado. Se você precisar de salgar, você pode usar ele mesmo às vezes ali umedecido, né? Que ele vai. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Tem dois focos que a gente pode observar. Tem dois campos que a gente pode observar. Jesus possivelmente, lógico, que naquela época o sal não era tão puro como é o nosso hoje. Então, lá naquela época, o sal ele poderia ter um tempo útil menor por ter ali, juntamente com o cloreto e com o sódio, outros compostos, outras substâncias, né, que o tornavam impuro. E essas impurezas, consequentemente, faziam com que ele perdesse o seu principal sentido, que era dar sabor. Porque como é que você vai pegar uma coisa que é impuro para dar o sabor que você quer? Ele pode até salgar, mas vai perder aquilo que você está fazendo ali, né? Não vai deixar aquela comida tão boa. Quando eu olho Jesus falando nesse sentido, Jesus está falando, olha, você tem que ser o sal no sentido da pureza. Você não pode ser um sal mais ou menos, um sal que é impuro. Porque quando você salgar, você tem que salgar de verdade. Quando você for fazer a diferença na vida de uma pessoa, você tem que fazer a diferença de verdade. Você não pode fazer uma diferença na vida da pessoa com um teísmo aberto. Olha, é o seguinte, você tem que crer em Deus, mas Deus pode ser todas as forças da natureza. Já vi muita gente pregando o evangelho desse jeito, né? Olha, você tem que crer em Deus. E a pessoa é crente e vai pregar para um não crente, né? Aí ele vai jogar o sal dessa forma, olha, a gente crê que Deus criou o mundo, mas o darwinismo pode ter sido usado por Deus. O evolucionismo, sabe, não impede Deus de ter agido. Um sal totalmente corrompido, um sal que não é puro, um sal que não tem essência, sabe? Um sal que é mais ou menos. Eu tenho um exemplo muito, mas meu tempo já foi aqui, mas tem um exemplo que poderia dar para uma experiência pessoal que eu bato. Enfim, vamos terminar, né? Jesus está nos chamando exatamente dentro desse contexto. Olha, talvez você até tenha o sabor do sal ali, mas você perdeu a pureza. E é essa pureza que você precisa manter. Ah, mas eu vou na igreja, mas tipo, tem nada a ver eu ir lá no Vila Mix de vez em quando, tem nada a ver eu ir para uma festinha que tem... Eu ainda sou sal, eu estou na igreja, eu sou diferente. Mas você está um sal impuro, não é esse o sal que o Senhor quer. E uma outra observação que nós podemos fazer, essa eu achei interessante, porque essa literalmente eu não conhecia. Na época do povo judeu, né, o forno utilizado nas casas para fazer a comida, ele era colocado na área de fora da casa. Ele não ficava dentro da casa, ele ficava fora. E ao lado do forno geralmente tinha mesa. Então estava o forno, tirava-se a comida que foi feita ali e já colocava na mesa. E geralmente esse forno, que era feito de barro, ali na região da Palestina, no período de frio, né, uma região meio que desértica, período de frio ali, é frio intenso. Então o que eles faziam? Eles pegavam o sal e cobriam o forno. Sabe quando você pega faz ali uma crosta de sal em cima? Já fez aquela picanha na crosta de sal? Você coloca? Ou já viu faz peixe. Faz peixe com crosta de sal? Azul, né? Eles faziam essa crosta de sal no forno. Para quê? Para reter o calor ali. Eles utilizavam a função do sal como uma função retentora de calor. Só que com o passar do tempo, o que acontecia? O sal ia se rachando, né? Ia perdendo a sua propriedade de manutenção do calor. Aí eles retiravam e, de fato, jogavam na porta de casa. E ali ele era pisado pelos homens.
Nós precisamos manter o calor e a chama de Deus acesa nos nossos corações, como o sal que nós somos, como a diferença que nós somos. Para continuarmos sendo a diferença nesse mundo, nós não podemos esfriar a nossa fé. A nossa fé tem que estar acesa, a chama do nosso coração tem que estar aquecida todos os dias. E se porventura em nossos corações essa chama começou a se apagar, que nessa noite a presença e a graça maravilhosa de Deus possa reacendê-la novamente, nos purificando como santos, nos trazendo a essência daquilo que nós somos, de povo de Deus, de diferença no meio da sociedade onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, porque foi para isso que Ele nos chamou, para sermos o sal da terra. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai, nós rendemos a nossa vida em gratidão pela presença do Senhor no nosso meio. Ó Deus, ao nos reunirmos aqui, nós somos provas vivas de que a palavra do Senhor ela é real, porque ela diz que o Senhor está onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome. E nós cremos que o Senhor está neste lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Ó Deus, nós Te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E apesar, ó Deus, das nossas falhas, das nossas dificuldades, ó Deus, e da pecaminosidade humana que carregamos em nosso coração, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, bom e fiel em todo o tempo. Nos ajude, Pai querido, a sermos o sal dessa terra. Nos ajude, ó Deus, a sermos o tempero deste mundo. Nos ajude, ó Deus, a sermos a diferença dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho. Nos ajude, Senhor, a, de fato, mantermos a pureza em nossos corações todos os dias. E que a chama acesa, ó Deus, do Senhor em nossos corações não venha se apagar. Acenda a chama, ó Pai, nos nossos corações. A chama que uma vez brilhou tão intensamente, vem fazê-la resplandecer novamente. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.